Boa tarde a todas e a todos. Sou Presidente do Conselho Diretivo. Para abreviar, permita-me que, na sua pessoa, saúde a realização deste Congresso, a equipa da MRS, todas e todos os trabalhadores, preletores, participantes, assim como aqueles e aquelas que, ao longo de 40 anos, tomaram parte no valioso património de trabalho da MDS, da MRS, em prol do desenvolvimento da região, e este é, de facto, um património com um enorme futuro. É consabido que a água tem um papel central na saúde, no bem-estar e na prosperidade material das comunidades. Será, pois, de toda a pertinência que, no momento em que celebramos 40 anos da Associação, nos proponhamos agregar vontades para construir o futuro e nos debrucemos sobre esta relevante questão para o desenvolvimento local. Lembremos que, a quando do 25 de abril de 74, apenas perto de 40% da população da nossa região tinha acesso aos serviços de água e mais do dobro não tinha acesso ao saneamento. Estas gritantes insuficiências e a necessidade de responder aos principais anseios das populações, desde a instauração do poder local democrático, levaram a que as autarquias da região, em resultado de um projeto de governação local progressista que as inspira, elegessem como prioridade estruturante a infraestruturação nos designados à época serviços de saneamento básico, designadamente o abastecimento público de água. Fruto dessa visão estratégica e de um forte empenho e investimento coletivo, a Península de Setúbal liderou a nível nacional nos indicadores de cobertura de abastecimento durante 2 décadas e meia que separaram o arranque da nossa vida coletiva democrática e o final do século XX. Perto do final da década passada, mais concretamente em 2008, a taxa média de cobertura da Península era 98,5%, cerca de 6,5 pontos percentuais acima da média nacional, ultrapassando já de forma significativa uma meta do PENSAAR que só foi estabelecida nestes valores para 2013. Considerando os últimos dados disponíveis de 21, a média ponderada do indicador de acessibilidade física para os operadores da região é já muito próximo da cobertura total, sendo a média nacional ainda inferior. Pese embora estas importantes conquistas, relevantes desafios persistem e outros impõem-se com crescente premência. Isso sistematizaria em 3 grandes objetivos. Continuar a qualificar a gestão pública dos serviços de distribuição, garantindo o direito universal à água, num contexto de um adequado grau de acessibilidade económica. Implementar um sistema intermunicipal para a gestão da alta dos sistemas, tornando os sistemas mais coesos e resilientes. E a proteção do aquífero e gestão dos recursos hídricos num contexto futuro de redução das disponibilidades. No que respeita ao primeiro objetivo, percebe-se antes de mais a necessidade imperiosa da renovação das redes. Estamos todos confrontados com isso. Trata-se de uma tarefa muito importante, de grande complexidade e envergadura, designadamente financeira. Muitos dos objetivos operacionais que pretendemos atingir dependem, em grande medida, desta prioridade. As redes de água na região, como no país em geral, estão com uma idade média muito elevada e apresentam já muitos problemas, não só as tradicionais rupturas, mas perdas significativas de outro mundo, no domínio ambiental e na economia da produção de serviço. Depois, a energia é um dos custos principais do processo de abastecimento, tendo-se agravado o seu custo no atual contexto internacional. Quando estamos a perder água, estamos também a perder energia. E é uma perda de grande significado, sobretudo ambiental, para todos. Este é um problema que queremos decididamente resolver. Existem projetos, existe capacidade de executar, mas para isso existe naturalmente financiamento à altura deste desafio. A Administração Central não pode virar as costas a este problema, remetendo para a exigência neoliberal da recuperação integral dos custos. Nem é político e socialmente adequado, nem materialmente possível, sem um incomportável impacto na acessibilidade económica do serviço, resolvê-lo por esta via. E não deixa de ser preocupante que, depois de negociações, de expectativas de financiamento para critérios socialmente mais justos, de negociações com anteriores secretários de Estado e o antigo Conselho Diretivo do POCUR, após várias propostas de municípios, individual e coletivamente, junto da tutela, junto da AML, da CCDR,
da nossa participação em diversos grupos de trabalho dos fundos comunitários, tínhamos tido esta semana um embate ao perceber que o acesso ao RSO 2.5, promover o acesso à água e à gestão sustentável da água, vulgarmente aquilo que conhecemos como o ciclo urbano da água, não esteja contemplado no POR Lisboa 2030 e depois tenha sido a expectativa de ter sido remetido para o PO sustentável, mas depois também de lermos este documento, não escrutinamos verba para o efeito. Mas a melhoria da gestão operacional dos serviços não se restringe à questão da renovação das redes, é uma tarefa com uma grande latitude, exige incorporação de trabalho altamente qualificado, de muita tecnologia, e este é um campo onde esta está sempre a disponibilizar-nos novas ferramentas que nos permitem conhecer melhor a realidade, agir melhor sobre ela e, sobretudo, de forma mais rápida e eficiente. Cadastro digital, automação, correção do funcionamento hidráulico das redes, bombagem mais eficiente, detecção de fugas, etc, etc. É todo um manancial de conhecimento técnico e recursos tecnológicos que não devemos desperdiçar no sentido de incrementar em contínuo a eficiência dos nossos serviços, área em que a AIA, na região de Setúbal, tem dado contributos e tem procurado manter os municípios informados e em conjunto a trabalhar nestas matérias. Mas há que ter em conta que a condição incontornável para um bom serviço de abastecimento à população é a disponibilidade de água. Para reforçar essa garantia no longo prazo, entendemos ser necessária a criação do Sistema Intermunicipal de Água em Alta da Península de Setúbal. E assinala-se que esta reflexão sobre esta questão estratégica se iniciou já nos idos anos 80, ainda pelas mãos da Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal, tendo em meados de 2009 passado este desígnio para a Associação Intermunicipal da Água da região de Setúbal, criada por 9 municípios. Desde a data da sua criação até ao presente, a AIA tem desenvolvido a sua atividade sempre focada neste desígnio e na defesa dos interesses comuns dos seus associados, tendo, acreditamos, assumido o relevante papel na defesa da gestão pública, congregando a força institucional dos municípios que representa com a do movimento popular no combate às sucessivas tentativas de privatização do setor. No contexto da sua principal atribuição, a criação do sistema em alta, que servirá os serviços municipais de distribuição dos municípios da Península, a AIA, dando continuidade ao trabalho iniciado pela AMRS, desenvolveu já os principais instrumentos técnicos no âmbito da engenharia, da avaliação económica e financeira e até no âmbito jurídico ou administrativo que permitirão a constituição do novo operador intermunicipal. O sistema permitirá responder aos riscos identificados nos estudos desenvolvidos relativamente à exploração das origens da água, designadamente o mais relevante, a sobreexploração localizada nos territórios de maior concentração populacional, que tem potencial para, num futuro de médio e longo prazo, colocar limitações quantitativas, insuficiência de recursos para as necessidades nessas áreas e qualitativas, designadamente avanço da cunha salina, com comprometimento das origens com localização próxima à zona ribeirinha da Bacia do Tejo. Neste contexto, o sistema assentará num racional de gestão partilhada no manancial global do aquífero Tejo-Sado, margem esquerda, onde nos abastecemos, e relocalização das captações, no sentido de promover um reequilíbrio da pressão exercida pela captação para fins de abastecimento público, permitindo, através da implantação de uma robusta infraestrutura adutora, novos polos de armazenamento e captação, reduzir os volumes de extração na sua extremidade noroeste, na confluência entre os municípios de Almada, Seixal e Sesimbra e em toda a área das frentes fluviais do Tejo Norte e do Sado, a sul, transferindo parte significativa da extração para o interior da península, onde existe disponibilidade de qualidade e o sistema aquífero é menos vulnerável a rebaixamentos de intrusão salina. A concepção técnica deste sistema assentou sobre um estudo prospectivo de caracterização dos recursos hídricos da região, designadamente no que concerne ao balanço hídrico, tendo-se estimado a relação a longo prazo entre as necessidades, incluindo as atividades económicas e o abastecimento público, e as disponibilidades hídricas da Península. Em termos globais, este trabalho, alicerce técnico e científico essencial por uma decisão política informada, apresenta boas perspectivas para a nossa comunidade regional, revelando disponibilidades suficientes para um significativo horizonte futuro, desde que salvaguardadas as boas práticas de proteção da infiltração e da exploração dessa massa d'água e reequilibradas as diferentes pressões locais de extração. É de sublinhar que o grande sistema adutor projetado para servir a região irá dotá-la de grande flexibilidade para
todo o tipo de soluções passíveis de serem perspectivadas na atualidade, como suporte de recurso, água, ao abastecimento público, pois permitirá transportar água de qualquer origem, praticamente de qualquer lugar para outro da Península. E este aspecto é particularmente relevante em termos estratégicos, numa altura em que os municípios e a região devem integrar no planeamento as necessárias medidas de mitigação aos efeitos das alterações climáticas. Entrando agora no terceiro desafio, a proteção e a gestão dos recursos hídricos num contexto futuro de redução das disponibilidades associada às alterações climáticas, ela emerge e acentua-se na atualidade, podendo agravar-se com um eventual incremento substancial da procura, com origem noutras atividades, designadamente na agricultura e na indústria, com possibilidade de resultar numa situação de escassez a longo prazo, o que urge e é possível impedir. E a situação geográfica do país, o tipo de clima que lhe é próprio, tem associado historicamente frequentes situações de seca. Nos últimos 80 anos observaram-se no nosso país diversos episódios de seca meteorológica, destacando-se pela sua severidade. 11 episódios desta natureza foram mais frequentes desde 2000 e verifica-se ao mesmo tempo que tendem a prolongar-se mais e a abranger uma maior parcela do território. E, ao mesmo tempo, tudo indica que as temperaturas também estão a elevar-se e um estudo de 21, com o objetivo de determinar as disponibilidades hídricas e estabelecer o índice de escassez, demonstra que desde 2000 até à data só têm ocorrido anos médios e secos, o que aponta para uma diminuição média da precipitação próxima dos 15% e, naturalmente, também nas bacias os valores médios poderão chegar a um abaixamento de 20%. E não parece ser de esperar que esta realidade negativa se inverta em termos sistémicos no futuro e também não vai poupar o território da Península de Setúbal. E nestas circunstâncias impõe-se desde já a construção de uma estratégia nacional e, no caso que aqui nos traz, uma estratégia regional de garantia da segurança hídrica, que implicará intervenções de gestão ativa das disponibilidades e dos usos. Um dos primeiros passos dessa estratégia é, sem dúvida, o reforço da capacidade do Estado para dar resposta aos desafios técnicos que a realidade física e as dinâmicas sociais produzem neste campo. A qualidade e a disponibilidade de dados, a monitorização do clima, dos usos e da situação dos recursos no nosso aquífero tem de ser garantida e qualificada. E iremos exigir esta intervenção estrutural por parte do Ministério do Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente e associar-nos aos esforços que sejam necessários desenvolver. Acompanhamos com grande preocupação aquilo que parece ser uma insuficiência de dados que dificulta o conhecimento desta realidade complexa, estudá-la, desenvolver políticas públicas informadas e consequentes. E esta percepção é também partilhada pela academia, que a miúde a invoca como um dos grandes entraves na avaliação de Estado e desenho de soluções. Em 22 e em 23, a AIA tem solicitado insistentemente à Agência Portuguesa do Ambiente informação sobre os usos e as disponibilidades na nossa região, sem que até à data tenhamos tido qualquer resposta. É imperioso que, num prazo razoável, a Administração Central desenvolva, mas naturalmente com a colaboração de todos, designadamente do tecido científico nacional, o poder local, os demais setores relevantes no uso da água, desenvolvam os instrumentos necessários não só a um conhecimento efetivo da relação entre as disponibilidades e os usos, mas ao mesmo tempo a uma capacidade efetiva de controlar a utilização das águas subterrâneas, designadamente o aquífero, de onde nos abastecemos, num contexto futuro que se pode perspectivar como de potencial escassez. Bater-nos-emos também para que, nesse instrumento de controlo de usos, seja estabelecido o primado dos usos para abastecimento público. Aliás, à semelhança do que já acontece em bacias com origens superficiais. E é necessário acautelar que, em caso de escassez ou como forma de a contrariar, os custos de infraestruturação não recaiam de forma desproporcional e desajustada no âmbito municipal e, por sua vez, também sobre os utilizadores destes serviços. A segurança hídrica é, pois, também uma questão estratégica para os municípios da região. Portanto, é do interesse do poder local e do desenvolvimento que lhe cabe promover, incrementar o engajamento com autoridades hídricas nacionais e regionais, com o tecido social, com o tecido produtivo, colaborando na produção de instrumentos de gestão dos recursos hídricos que sirvam o interesse da região e das suas populações. E é isso que temos procurado fazer, na construção deste desígnio nacional e local,
o papel do poder local tem sido relevante e estou seguro que continuará a desempenhar esse papel como tem feito até aqui, e é isso também que a região inovou quando procurou também desempenhar esse papel através da Associação Intermunicipal da Água da região de Setúbal. Como até aqui, congregando vontades e, por isso, mais que nunca, é necessário continuarmos juntos, seja na MRS, seja na Associação Intermunicipal da AIA. Disse. Muito obrigado.